Perfeito, gente, todos sejam muito bem-vindos, muito boa tarde em primeiro lugar, e muito obrigada a todos vocês que estão aqui me acompanhando hoje nesse treinamento sobre as Ilhas das Bahamas. Hoje estou com uma novidade para vocês, uma notícia que saiu ontem, relacionada aos processos de entrada nas Bahamas. Então, vamos ter essa novidade hoje para vocês. É a primeira vez que vou falar dela assim em público, então eu tenho primícia aqui. E como falamos no final, eu resolvo todas as perguntas que vocês tivessem. Como temos unicamente meia hora de treinamento, eu vou focar esse treinamento especificamente em Nassau e Paradise Island, e vou falar um pouquinho das propriedades que eu já sei que você e PHTL trabalham, mas também, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, ou quiser fazer algum comentário relacionado a alguma propriedade, por favor, fique à vontade, que a gente, no final, abre aquele pequeno espaço para perguntas e respostas. Bom, para começar, eu não me apresentei, eu sou a Juanita Arisa, eu trabalho na TM Latinoamérica, que é o escritório que representa o destino das Bahamas, que vamos apresentar aqui. Então, vamos lá. As Ilhas das Bahamas, quem já participou nos meus treinamentos, quem já escutou falar um pouquinho das Ilhas das Bahamas, já sabe que as Ilhas das Bahamas são um arquipélago. A gente, normalmente, as pessoas unicamente conhecem ou falam de Nassau, porque é a capital e a cidade onde chegam a maior parte dos voos internacionais. Porém, as Ilhas das Bahamas realmente é um arquipélago, a gente tem mais de 17 ilhas destino, que são as ilhas que vocês veem aqui na tela. A gente tem mais de 700 ilhas e 2.000 ilhotas. Então, um destino realmente muito grande, um destino muito completo e muito complexo de vender algumas vezes, precisamente pela conexão entre as ilhas. As ilhas mais procuradas nesse momento pelo público geral é Nassau e Paradise Island, que fica aqui no meio, que é ela vermelhinha. Como eu já falei, é a capital. Desculpa um minutinho. Aí. Temos também Gran Bahama, que ela fica aqui na parte de cima, gente. Desculpa. É só... Desculpa, gente. Estamos aqui em Gran Bahama, que é a segunda ilha mais conhecida também do destino, e as Out Islands, que são as outras ilhas que tem aqui ao redor. Bom, para começar, como eu já falei, temos novidades dos requisitos de entrada. Os requisitos gerais de entrada, como todos os países, eles exigem o passaporte válido pelo tempo de estadia ou por 6 meses, quando o próximo destino assim o exigir. Passagem de saída das Bahamas é muito importante, eles normalmente pedem essa informação no momento de entrar no país, no momento de migração, e algumas vezes eles perguntam pela reserva hoteleira ou itinerário da viagem, só para ter um documento, né, comprovatório da estadia da pessoa. Esses documentos podem ser apresentados no telefone, não precisa imprimir, tá bom? Então, isso é bem importante, unicamente ter a documentação em mãos. Agora, a partir do dia 19 de junho, é de ser domingo, o governo das Bahamas não vai exigir mais teste de Covid-19 para as pessoas vacinadas. Então, para quem já tiver o esquema completo de vacina, sendo especificamente com as vacinas aprovadas pelo governo, a pessoa unicamente vai precisar apresentar o certificado no momento do check-in. Então, essa novidade vai facilitar muito. As Bahamas foi um dos últimos destinos em tirar esse requisito de entrada. Então, é bem importante ter em conta se alguém tem algum cliente ou se você está em alguma agência que sabe que está vendendo as Bahamas, é muito importante passar essas informações. Agora, passageiros não vacinadas, todo passageiro a partir dos 2 anos de idade que não estejam vacinados, eles vão ter que apresentar, sim, o resultado negativo do teste RT-PCR ou antígeno no momento do check-in,
para continuar com a embarque. Então, essas são as novidades. Isso vai começar agora no domingo. Então, é muito importante para vocês ter essas informações clarificadas. Passageiros viajando do Brasil ainda precisa certificado internacional da vacina contra a febre amarela. Esse é um certificado que ha existido a vida toda e ainda a gente continua pedindo ela, então muito importante. E para quem ingressa às Bahamas via Estados Unidos, é muito importante que cumpra com os requisitos de migratórios desse destino. Bom, dados importantes. O idioma principal da ilha é o inglês, é uma colônia britânica, então o idioma principal deles vai ser o inglês. O clima no verão passa dos 30 graus centígrados, né? Aquele clima bem úmido, então você sente aquele abafo quando você chega lá nas Bahamas. E no inverno está na casa dos 15 aos 20 graus. O que acontece, gente, ao final do dia, normalmente está aquele ventinho frio, então pode que a temperatura não esteja muito abaixo, mas aquele ventinho dá aquele friozinho, então é importante nessa temporada de inverno ter um cachecol. A parte do verão, eles têm as mesmas estações que a parte norte da América, então nesse momento eles estão no verão e ao final do ano é o inverno. A moeda é o dólar bahamense, porém a gente consegue entrar e usar tranquilamente o dólar americano. E atualmente os pagamentos são feitos principalmente com cartão de crédito, né? Nessa era pós-Covid. As ilhas das Bahamas são livres de impostos, são duty free, porém unicamente em perfumaria, relógios e bebidas alcoólicas. Então, quem quiser, qualquer ponto da ilha de a pessoa comprar qualquer um desses itens, não vai ter imposto. Mas se a pessoa já estiver procurando por roupas ou qualquer outro tipo de objeto, nesse caso, a recomendação já seria procurar outros destinos mais conhecidos pelas compras. Temporada alta, dezembro até meados de abril, que é a temporada de inverno nos Estados Unidos, então todo mundo desce para o Caribe, então as Bahamas têm bastante afluência de público americano nessa época do ano. Até meados de abril, depois de Páscoa, mais ou menos, é temporada alta, e junho e julho, que é época de verão também. Temporada baixa, de agosto a novembro, na temporada que tem bastante chuva, então uma temporada onde vocês vão encontrar as melhores tarifas, as melhores promoções, tanto hoteleiras quanto de aéreas. E a temporada meia é de abril e maio, que é aquela temporada bem gostosa para viajar, que sempre vai ter bons tarifas, bom clima e vai estar maravilhoso o destino. Bom, como eu falei para vocês, embora as Ilhas das Bahamas sejam destinos de 17 ilhas, eu unicamente vou focar em Nassau e Paradise Island nessa apresentação, porque aqui é onde principalmente nossos passageiros brasileiros chegam, onde normalmente nós temos o maior número de visitantes do mundo inteiro e a maior parte da hotelaria. Porém, não quer dizer que não exista possibilidade de visitar ou viajar nas outras ilhas, mas a gente vai ter que deixar essa apresentação para uma outra oportunidade, porque o tempo é curtinho. Então, para chegar em Nassau, que vocês já viram, ele fica aqui bem na metade, ele está protegido por todas essas ilhas, o que favorece muito a ilha na época de grandes ventos ou de grandes chuvas, porque essas ilhas precisamente servem de barreira para proteger Nassau. Então, muitas vezes vocês escutam que teve um furacão nas Bahamas, mas é muito raro quando o furacão chega até Nassau. Também isso é bem importante considerar quando estejam trabalhando com seus clientes, que não necessariamente setembro vai ser um mês tão perigoso, vai ter bastante chuva sim, mas vai ser um mês em que ela pode visitar tranquilamente as Bahamas, se visita Nassau e Paradise Island, devido a essa situação e adicionando que nem sempre a gente tem temporada de furacões passando por aí. Conexões aéreas via Panamá é uma das vias mais rápidas que a gente tem nesse momento. A Copa Airlines tem 3 voos semanais via Cidade de Panamá e não precisa de visto americano. Muitas pessoas sabemos que não têm conseguido tirar novamente o visto americano, está vencido,
tenho cita próximo ano, agendamento próximo ano. Então, aí essa é uma grande vantagem, uma grande oportunidade para viajar para o destino. Via Miami, Fort Lauderdale e Orlando são outras alternativas também para quem quiser viajar via Estados Unidos e um destino muito procurado para misturar, bem seja com Miami e recentemente com Orlando. Então, depois que as pessoas vão e ficam uma semana nos parques temáticos, aproveitam 3 dias para ficar nas Bahamas e descansar. Então, são alternativas que as pessoas estão procurando, está começando a ser mais procurada agora nessa época, então é interessante também vocês conhecerem um pouquinho de como está trabalhando essa parte de conexões aéreas. Essa imagem aqui, a imagem mais completa que eu consigo apresentar para vocês de Nassau e Paradise Island, para vocês entenderem melhor. Nassau é essa ilha que vocês veem aqui na parte esquerda da sua tela. Se vocês veem, ela é uma ilha maior, aqui é a ilha onde vocês vão encontrar o aeroporto internacional, o centro da cidade fica aqui, o porto de chegada de cruzeiros está em Nassau. Então, toda essa parte de Nassau vai ser a capital, a parte histórica, a parte dos tours, city tours vão estar aqui. Essa aqui é a ponte que atravessa o mar e une essas duas ilhas. Essa ilha compridinha aqui à direita é Paradise Island. Paradise Island é muito conhecida por ser a casa do Atlantis e realmente uma ilha que foi desenvolvida para trazer turismo. Então, ela não tem estrutura histórica, ela não tem muitos passeios, porém, ela tem uma estrutura muito grande de restaurantes e, claramente, dentro do Atlantis, toda uma infraestrutura para atrair os turistas. Então, essa vai ser a diferença entre as duas cidades. Se um passageiro está mais interessado em fazer city tour, ter um pouquinho mais da parte histórica, de andar mais pelo centro da cidade, a recomendação que ficaria na área de Nassau. Se o passageiro quer curtir mais o resort, se ele quer mais aproveitar as vantagens que oferece o resort, nesse caso, pode ficar mais na parte do Paradise Island, especificamente o Atlantis, que oferece esse tipo de amenidades para nossos passageiros. Bom, City Tour, já basicamente expliquei como funciona a City Tour. Nassau é uma cidade pequena, como vocês viram. Ela não é uma ilha muito grande, ela é uma ilha que o centro da cidade vocês conseguem visitar tranquilamente umas 3, 4 horas. Então, ele tem alguns museus, tem museu de arte, tem o museu pirata, tem vários fortes como esse que vocês veem aqui, que são da história da época da cultura pirata, porque as Bahamas foi república pirata no ano 1500 alguma coisa, e eles têm muita história relacionada, tanto à República Pirata quanto à chegada dos britânicos na ilha. É uma ilha que ainda tem muita costa da corona britânica, ainda vocês vão ver muito monumento à Rainha Isabel, e toda aquela história da coroa e da Commonwealth, país que pertenece, né, que eles fazem parte desse grupo. Então, o City Tour, normalmente, meio-dia é um bom tempo, aproveita bastante, vai no centro da cidade, visita as lojas, se quiser fazer algumas comprinhas, é o momento perfeito para aproveitar esses passeios. Como vocês viram, um arquipélago sempre vai ter bastantes possibilidades de atividades aquáticas e as Bahamas, claramente, são uma mostra disso. Snorkeling e mergulho vai ser nosso principal ponto de atrativos. Tudo que seja mergulho com tubarão é uma coisa que é muito feita nas Bahamas atualmente, é muito procurado. Cada ilha que vocês viram no mapa tem seu próprio tubarão. Aí, as pessoas que gostam desse tipo de atividade, vamos falar assim, elas podem aproveitar e cada que visita uma ilha, pode ter a oportunidade de visitar e conhecer um tubarão diferente. A gente tem Recife de Coral, o terceiro maior Recife de Coral do mundo, fica nas Bahamas, então temos toda uma espécie, todo mundo submarino muito rico, muito importante também para quem gosta desse tipo de atividades. Todo dia vai ter atividades saindo de Nassau e de Paradise Island para visitar os diferentes pontos de snorkeling e mergulho que temos na região. Excursões para as outras ilhas também é um ponto muito procurado. Quem fica em Nassau, ele pode visitar algumas ilhas que ficam ao redor, porém sempre vai ter um transfer de mais ou menos 1h30, 2 horas. Não são tão próximas assim, então é importante ter em conta isso para
quando as pessoas criarem um itinerário, e é por isso que nós incentivamos muito a pessoa a fazer mix de estadia em diferentes ilhas, para conseguir aproveitar realmente a riqueza e as diferentes opções de atividades que são oferecidas. Normalmente as pessoas visitam os porquinhos nadadores que eles estão em Exumas. Para esse passeio, saindo de Nassau, as pessoas têm que ir de Powerboat, que é esse que vocês veem aqui embaixo, que esse passeio tem uma duração de 8 horas, gente. Um passeio do dia inteiro, vale muito a pena. Além de visitar os porquinhos, as pessoas vão ter várias paradas, vão ter snorkeling, vão ter mergulho, vão ter almoço também incluso. Eles param na parte onde moram os porquinhos, tem outras atividades também com outros animais. Então, é todo um passeio de 8 horas. As pessoas procuram muito esse passeio, então, um passeio também bem interessante, mas sempre considerar que vai ser um passeio do dia todo. É um bate e volta bastante longo, mas é bem divertido e as pessoas gostam e aproveitam bastante. Bom, opções de hospedagem, gente. Normalmente o mais tradicional, que a pessoa já procura porque já conhece, está muito bem posicionado no Brasil, é o Atlantis Paradise Island. Ele está passando por uma série de reformas muito grandes, lembrando que o resort tem mais de 20 anos, então vocês podem imaginar todo o processo de reformas que ele está passando agora, e atualmente nossos passageiros se centram nas torres The Royal, The Cove e The Reef. Essas são as 3 torres mais procuradas. The Royal é essa aqui do centro, que normalmente as pessoas se identificam como aquela que tem aquela ponte na metade, que é esse aqui que é um apartamento. Essa aqui vai ser a torre mais centralizada do resort, onde vocês vão ficar perto do cassino, vão ficar perto do parque aquático que eles têm aqui, que é exclusivo para pessoas que estão ficando no Atlantis. Vai ficar perto dos restaurantes e ele fica a boa distância das outras propriedades. Para os passageiros que procuram um pouco mais de luxo, The Cove vai ser a torre mais procurada. E para quem viaja em família, The Reef, ele tem apartamentos com kitnet, cozinha, um pouco com suítes mais completas, então também vai ser essa uma boa alternativa. Rio Paradise Island, Rio Palace Paradise Island, essa propriedade também ela foi totalmente reformada no ano 2017. Ela é uma das pouquíssimas all-inclusive que a gente tem na ilha, e esse é um all-inclusive só para adultos, gente. Então, isso também é muito importante que tenha em conta. Vai muito casal, vai muito grupo de amigos, principalmente casal de lua de mel. Ele fica numa praia bem pertinho do Atlantis, então dá para ir visitar o Atlantis, os restaurantes do Atlantis, mas não para curtir as amenidades exclusivas dos hóspedes, como é o caso do parque aquático, tá bom? Então, Rio Paradise Island é uma excelente alternativa para quem procura all-inclusive. Para famílias procurando um pouquinho mais de luxo, The Ocean Club, a Four Seasons Resort, ele tem vilas, eles têm apartamentos, eles são supremamente privativos, gente. A praia deles é bem longa e não tem quase ninguém. Então, quem fica aqui, quem estivesse procurando não tanto luxo, mas também, talvez, um pouquinho mais de silêncio, exclusividade, mas depois um pouquinho mais requintado, essa aqui seria a melhor alternativa, porque fica, embora fica pertinho do Atlantis, ao mesmo tempo fica parece dentro de uma borbulha, sabe? Longe do barulho, longe de tudo que acontece no grande resort. Então, uma boa alternativa, segundo o tipo de férias que aquele passageiro esteja procurando. O Warwick Paradise Island também é um all-inclusive. Ele é um all-inclusive para pessoas acima dos 16 anos. Então, vamos que aceita esse público um pouquinho mais novo. Ele é um hotel bem pequeno, gente, um hotel bem charmoso. Ele foi reformado também há poucos anos e ele tem uma gastronomia muito gostosa. É comida feita, é mais caseira, sabe? Diferente do Rio, que é maior, né? Que é mais massivo, vamos falar assim. O Warwick tem espaços um pouquinho mais intimistas também, pelo mesmo tamanho. Qual é não o problema, mas que o que as pessoas não gostam do Warwick é que ele não fica com uma praia grande, ele fica do lado da Bahia, que fica frente a Nassau, e aí ele vai ter
ele não tem uma praia muito amigável. Então, para quem está procurando uma viagem mais econômica e não necessariamente para ficar na praia, o Warwick é uma excelente opção. Nova propriedade, gente, essa que abriu em dezembro do ano passado, que é o Margaritaville Beach Resort Nassau. Se vocês veem, ela tem forma de barco, de embarcação, porque ela fica bem do lado do porto da chegada dos navios. Essa propriedade aqui, ela aceita também famílias, tem apartamentos para famílias, e tem um pequeno parque aquático aqui que vocês podem ver. É uma propriedade muito prática para quem gosta de ficar no downtown, quem gosta de ficar no centro da cidade. É ótima, porque precisamente fica a distância caminhável para diferentes restaurantes, para diferentes tours. É muito conveniente. Para quem talvez esteja ficando unicamente 3 ou 4 dias e quiser aproveitar bastante a ilha, é uma excelente opção. O Margaritaville não é all inclusive, ela, aliás, não inclui nada, mas eles estão desenvolvendo pacotes de comidas também. Então, isso é bem interessante também para quem quiser trabalhar no mercado. O Barra Mar Resort, esse aqui é um complexo bem novinho também. Ele abriu, todo o complexo abriu no ano entre 2017 e 2019. É uma das propriedades mais novas que a gente também tem nas Bahamas. E realmente ele é um tipo de concorrência do Atlantis. Por quê? Ele tem aqui também um parque aquático novíssimo, abriu em julho do ano passado. Ele tem diferentes propriedades lá dentro. Então, ele tem o Grand Hyatt Barra Mar, que é essas duas torres que vocês veem no fundo. Tem o SLS, que é essa que vocês veem aqui, aquela roça. E tem o Rosewood. Então, ele tem categoria de super luxo com Rosewood, que é um hotel virtuoso. Tem um hotel badalado, que é o caso do SLS. Quando vocês entram, vocês já sentem a vibe um pouquinho mais Miami, vamos falar assim. E o Grand Hyatt, que é um pouquinho mais tradicional, um pouco mais reconhecido entre nossos passageiros. Aqui temos também o maior cassino do Caribe. Eles têm mais de 40 piscinas lá dentro. Eles têm restaurantes exclusivos lá dentro também. Parque aquático, eu já falei para vocês que é novo. Tem centro de convenções. Então, ele entrou para fazer tipo de literal concorrência do que já as pessoas conheciam do Atlantis. Ele tem demorado um pouquinho mais em se posicionar no mercado, mas é um hotel que está ganhando terreno cada dia e as pessoas estão aprendendo a conhecer e vender também ele dentro das opções de Nassau. Então, é uma grande opção também para quem procura esse tipo de propriedade grande, de resorts, muito procurado por famílias. Finalmente, a gente tem o Sundance Royal Bahamian. Ele também foi reformado o ano passado. Eles fecharam o hotel, eles derrubaram tudo e construíram de novo praticamente. O hotel abriu em janeiro desse ano e, como vocês conhecem, o Sundance é mais exclusivo para casais. Exclusivo não, é exclusivo para casais. Então, ele vai ter uma vibe mais romântica, ele está mais voltado para aquelas pessoas que estão indo nesse tipo de programa. Bom, eu falei que não iria falar nada de outros destinos, mas rapidamente vou falar aqui de Grand Bahama e Freeport, porque eu acho uma ilha muito interessante e vocês já vão ver por quê. Diferente de Nassau, Freeport vai ser uma ilha ecoturística, então as pessoas que gostam de história, da cultura, etc., em Nassau vão encontrar essa parte histórica mais britânica, mais moderna, vamos falar assim, das ilhas. Para quem gosta um pouquinho mais da história dos locais, quem morava nas Bahamas antes da chegada dos espanhóis, antes da chegada dos ingleses, Freeport ainda tem bastante dessa cultura, dessa parte mais tradicional, vamos falar assim, das Bahamas. Conexões aéreas maravilhosas, gente, de Fort Lauderdale, Miami, Atlanta, também via Estados Unidos, tem muitas alternativas, mas eu gosto muito deles porque eles têm também conexões marítimas saindo dos Estados Unidos. E isso eu acho que é um grande diferencial também que dá para aproveitar bastante. A gente tem o Baleária, que é esse ferry que vocês veem aqui, que ele sai de Fort Lauderdale em um ferry de 2 horas. Então, as pessoas podem estar em Miami ou Fort Lauderdale 3, 4 dias e ir para Freeport um final de semana e aproveitar. É muito legal. E o Margaritaville at Sea, que é basicamente um resort flutuante,
que ele tem pacotes, gente, para vocês venderem estadia no barco e estadia na ilha também. Então, são alternativas que eu acho muito legais, interessantes e diferentes para quem já foi ou estivesse interessado nesse tipo de atrações. Como vocês veem aqui, a ilha é bem mais comprida, então ela tem menos hotelaria, ela vai ter menos turistas e as praias vão ser mais isoladas. Como falei, ela está mais voltada para o ecoturismo, então para quem gosta desse tipo de passeios, para quem gosta e quer entender um pouquinho mais das reservas naturais, eles têm 5 parques naturais dentro da ilha de Gran Bahama, então ele vai ser um passeio totalmente diferente do que vocês normalmente encontram em Nassau. Ele não tem grandes resorts, ele não tem grandes propriedades, então vai ser um passeio um pouco mais intimista, vamos falar assim. Bom, rapidamente, gente, opa, travou isso aqui. Passeios, excursões, como eu falei, vai ser bem mais ecoturístico. Temos também as praias, que já falei, paradisíacas maravilhosas. E esse aqui é o motivo pelo qual eu deixei esse hotel para apresentar, que é o Viva Windham Fortuna Beach. Gente, esse hotel é all inclusive para famílias, que Nassau não tem nesse momento. Então, para quem procura férias nas Bahamas, um valor acessível, all inclusive, temos essa linda possibilidade do Viva Windham Fortuna Beach dentro de nosso leque de opções. O Margarita View, que já falei para vocês, é um cruzeiro maravilhoso, que dá para ter hospedagem tanto no barco quanto na ilha. E, claramente, as Bahamas sempre vão ser um destino maravilhoso para romance, casamentos, lua de mel. Quem gosta do golfe, temos mais de 4 ou 5 campos de GPA de golfe profissionais, criados por profissionais. Então, um esporte muito procurado lá. Atividades culturais, festivais gastronômicos. A gente tem um tipo de carnaval também que acontece no mês de dezembro, que é esse aqui, o Festival do Juncanu. Gastronomia maravilhosa, a gente é um destino aquático, então aquático é um destino que fica, é uma ilha, então a gente tem muitos frutos do mar, a gente tem comida especial do mar que encontra unicamente em Nassau, e finalmente incentivos e reuniões. Bom, gente, isso foi um grande pincelaço de Nassau, Paradise Island e Freeport. Realmente tem muito mais para falar, muito mais devagar, mas eu queria dar como um grande ênfase nas propriedades que eu sei que são mais procuradas no Brasil, porque acho que é interessante. Agora, não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, se alguém quiser fazer algum comentário, por favor, fique à vontade. Não? Ninguém? Ronita, obrigado aí pelo treinamento, tá? Como eu falei, a gente vai disponibilizar, a gente gravou, né? A gente vai disponibilizar no nosso canal que a gente tem, onde a gente coloca os treinamentos aí dos destinos e fornecedores. Se alguém tiver alguma dúvida aí, como ela falou, só perguntar, ela fica à disposição. E eu tenho os contatos, né? Se alguém precisar de alguma informação adicional, eu posso passar o contato da Juanita também. Exato, gente. Como aqui o tempo é bem medido, então vocês viram que eu meio que corri nessa Ilha das Bahamas, mas se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, olha, tem um passageiro com esse perfil, gostaria de saber o que você recomenda para esse passageiro, gente, por favor, entre em contato comigo, que normalmente eu ajudo vocês a criar esses itinerários, entrar em contato com DMCs, transfer, passeios, etc. Bahamas está sendo muito procurado por famílias atualmente, por isso eu acho bem interessante a alternativa do Viva Windham, porque finalmente é uma opção, né, que as pessoas não conhecem, desconhecem realmente, e temos que aproveitar que é um grande diferencial que estamos tendo agora. Legal. A gente também, depois que a gente subiu o treinamento, a gente dispara para as agências, tá? E a gente faz uma newsletter também para divulgação. Ótimo, Renato, obrigada. Desculpa aí, gente, que vai ficar os meus cães que ladraram no meio do treinamento, mas tudo bem, gente. Faz parte do home office.
Faz parte, exato. Obrigado, Juanita. E aí, na semana que vem, a gente tem o do Visit Central Flórida. Visit Central Adoraria Florida. Califórnia também, mas por enquanto vai ser Visit Central Flórida, tá bom? Eu falei com tanto destino lá na feira que eu até confundi, mas é exato. Tá bom, tá perfeito, Renato. Pessoal, muito obrigada. Bom final de quinta-feira. Obrigada por me acompanhar nesse feriado, para alguns de vocês. E aqui estou. Fico à disposição, tá bom? Tchau, obrigado. Obrigado por quem participou. Obrigado, gente. Obrigado, Renato. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Renato. Obrigado.